Oi amigos, tudo bom? Eu sou André Rosa e a gente vai conversar um pouquinho sobre história, certo? Hoje meu tema vai dar uma sequência àquela linha de conversa que a gente chegou a ter, que eu acho que você já conseguiu captar essas aulas, falando sobre transformações que acontecem principalmente no século XVIII. Nós falamos que essas transformações são derivadas de mudanças feitas principalmente por uma classe chamada de burguesia durante esse período, no caso do desenvolvimento do absolutismo. O absolutismo veio, o rei se fortaleceu, isso prejudicou a burguesia, e a burguesia vai dar o troco através de um processo chamado de iluminismo. Um dos movimentos iluministas muito conhecidos é este daqui, está certo? A independência dos Estados Unidos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque essa independência ela acabou sendo tão diferente, tão importante e ser a primeira. Vamos contar algumas histórias. Hoje em dia você está aí de uma maneira muito, vamos dizer, tranquila, legal. Nós vivemos um mundo de muitas democracias, de muitas tolerâncias, não é isso? Você, quem sabe, é um cara que nasceu em um ambiente familiar de uma determinada religiosidade, pode ter optado por outra religiosidade. São muitas questões democráticas que o mundo hoje em dia lhe dá, não é isso? Só que nesse período aqui, as coisas não eram bem assim. Quando o cara, por exemplo, era católico, existia uma natural rivalidade com outras religiosidades nesse tempo, principalmente no setor europeu. Então, na Inglaterra, aconteceram muitos problemas de lutas religiosas. O problema vinha principalmente do rei. Quando o rei era de uma religião, ele gostava de perseguir as outras. Do tipo, quando o rei era católico, ele gostava de perseguir protestantes. Os principais protestantes que eram perseguidos eram principalmente de linha puritana. Que os puritanos são chamados ingleses calvinistas, que eram exatamente da linha de um determinado reformador chamado de Calvino. Estes caras, por conta de um excesso de perseguição, eles achavam melhor fugir do seu país do que, no final das contas, ficar lá combatendo um governo. E a principal área de fuga que eles encontraram foi exatamente a América. Essa área de fuga começou a se tornar regiões loteadas por esse pessoal e acabou gerando um processo de colonização diferente da colonização que era prevista pelo restante da América, que é uma colonização chamada colonização de povoamento. O que seria uma colonização de povoamento? Seria uma colonização onde as pessoas vinham para morar, para tentar residir e desenvolver a sua própria fonte econômica aqui. Diferente de uma colonização que existia, que até mesmo aqui no Brasil chegou a ter essa experimentação, que é a colonização de exploração. Que, no caso, a pessoa vinha também para morar, mas vinha principalmente para tirar recursos para levar para o mercado externo. Tanto que a gente até mesmo chega a dizer, povoamento lembra a ideia de mercado interno, exploração lembra o mercado externo. Notaram que tem até um bizu isso, ó, exploração, externo, vai para fora. Produz-se para fora, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, diferente de povoamento, que é minifúndio, policultura, mão de obra livre, de base familiar, que vai se tornar assalariada. Eu não estou fazendo esse gesto, não é porque eu gosto de me movimentar, não. Eu estou fazendo esse gesto porque é interno. Notaram? Notaram? Exploração, externo. Tá? Então, se esses caras perseguidos vieram morar na América e a América acabou se tornando verdadeiramente sua casa, aí você dá o primeiro passo. Você entende por que o pessoal dos Estados Unidos gosta tanto da bandeira, gosta tanto do país, gosta tanto de fazer aquelas louvações, inclusive nos processos cinematográficos. Eles amam aquele país por uma questão já de cultura colonizatória. Certo? Então essa colonização de povoamento fez o povo ter apego. Depois aconteceu uma guerra, que essa guerra aconteceu neste curto espaço de tempo, de 7 anos, ganhando o nome de Guerra dos 7 Anos, e na Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra de disputas territoriais entre franceses e ingleses, ganhou a Inglaterra. E a Inglaterra, quando ganhou, criou-se logo aquele imaginário. Pô, nós ganhamos a França. Nós ganhamos a França. A França maior do mundo. Nós ganhamos de um país forte. Mas quem pensava isso não eram somente os ingleses da Inglaterra. Eram os ingleses que moravam na América, que são os colonos,
que lutaram também. Então, esses colonos que lutaram contra a França e venceram a França disseram: nós conseguimos, nós vencemos, então somos poderosos. Se vencermos a França, podemos vencer qualquer um. Então vamos lá. Com a colonização e povoamento vem o nacionalismo, vem o patriotismo. Com a Guerra dos 7 Anos, que foi uma disputa territorial, nascerá o quê? A vontade de lutar. E agora vem uma outra coisa, que acaba estimulando futuramente o processo de independência. Vamos lá. Imagine essa situação. A Inglaterra convoca colonos para lutar em nome dela. Os colonos vão. Os colonos lutam. Os colonos vencem. O que era para a Inglaterra fazer? No mínimo, muito obrigado, quem sabe? Mas seria no mínimo. Mas a Inglaterra nem isso vai fazer. Porque o que é que a Inglaterra vai fazer? Por conta da guerra ter gasto muito dinheiro, ter sido algo oneroso, quando a Inglaterra acaba, mesmo sendo vitoriosa, ela vai começar a tirar recursos econômicos para pagar as contas da guerra dos colonos. Aí ela quer matar 2 coelhos com a mesma cajadada. Quais são os 2 coelhos? O primeiro coelho é isto aqui. Essa tradição de povoamento, de liberdade, do cara chegar, vir morar, viver bem, viver livre. Não pode existir isso. Colono é para viver no grilhão, é para viver na pancada, para ser explorado. Isto aqui foi um erro. Isso aqui não pode existir. Coisa boa, foi o que Portugal fez com o Brasil. Botou tantos impostos, tantos domínios que nós ficamos assim, exauridos, enfraquecidos, empobrecidos. Isso é o que a Inglaterra queria fazer com as 3 colônias. Porque nesse tempo eles só eram 13 colônias numa faixa litorânea atlântica. Entenderam? Então, quando os colonos começaram, no final das contas, a ter essa liberdade, a Inglaterra achou ruim. Então ela queria, nesses impostos, acima de tudo, fazer o quê? Dominar e acabar com essa experiência de povoamento. Mas eu disse que são 2 coelhos. Vamos para o segundo coelho, vamos lá? É claro, é tirar recursos. Todas essas leis aqui que vocês encontram, portanto, com uma acessibilidade fácil de informação, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, o menino fica pensando, o que cada lei quer dizer? Eu queria entender cada lei dessa. Vamos entender de uma maneira simples todas elas, praticamente numa expressão, ou numa ideia. Qual é a ideia que eu quero passar dessas leis? É que isso aqui seria um pacto colonial. Aí você diz assim, como assim? Não entendi. O que é um pacto colonial? É quando a colônia só pode comprar ou vender alguma coisa da sua metrópole. O que é um pacto colonial? É um processo de domínio econômico exclusivista, onde a colônia só pode fazer aquilo que a metrópole quer. Se existe pacto colonial, existe domínio. Então o que aconteceu? Quanto mais leis, menos o colono gosta. E como ele não estava gostando, influenciado pelas ideias iluministas, influenciado pelas realidades que ele já tinha, ele resolve dizer um basta, um não ao domínio inglês. Então, só para encerrar, lembre-se disso, o processo de independência dos Estados Unidos vai vir exatamente juntando esses pedaços. Primeiro, esse patriotismo que vem da colonização e povoamento, essa vontade de lutar que vem da bem-sucedida Guerra dos 7 Anos pela vitória inglesa, e também da não aceitação de vários impostos. Quem gosta de pagar imposto aí? Quem gosta? Ninguém, concorda? Principalmente quando o imposto não é revestido para nós. Aqui é um imposto metropolitano e não colonial. Por isso, as 13 colônias resolvem dizer um sim ao domínio inglês e sim à independência, que vai acontecer em 4 de julho de 1776. Teremos um outro encontro, só para finalizar umas ideias. Eu quero fazer umas provocações. Por que não? Provocar é tão bom, tá certo? Desenrola aí essa nossa crítica e a gente vai se entender um pouco melhor. Até a próxima!